Escola Dominical. EBD em Foco, com o evangelista Malcírio Silva. Escola Dominical, conhecimento e saber. EBD, o maior seminário do mundo. Seminário do mundo. Moisés e a sarça ardente e o encontro com... Olá, irmãos, a paz do Senhor. Estamos dando início a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje, domingo, dia 3 de maio de 2020, lição de número 5, que tem por título Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Texto áureo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2, 4 e 5. Verdade prática, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna. Leitura diária, segunda-feira, Romanos 3, versos 21 a 23. Todos pecaram e encontram-se longe de Deus. Terça-feira, Isaías 59, versículos 1 e 2. Os pecados nos afastam de Deus e impedem as nossas orações. Quarta-feira, Tiago 1, versículo 15. A consequência do pecado é a morte. Quinta-feira, Romanos 11, dos versículos 30 ao 32. A compaixão divina alcança toda a humanidade. Sexta-feira, Romanos 3, versículos 24 a 26. Fomos alcançados pelo favor imerecido de nosso Deus. E sábado, Mateus 5, versos 13 a 16. Resgatados por Cristo, devemos ser sal da terra e luz do mundo. A leitura em classe se encontra em Efésios capítulo 2, dos versículos 1 até o versículo 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andarte segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Oremos. Senhor Deus, peço a tua bênção, peço a tua inspiração quando nós vamos abrir tua palavra para estudar a mesma. Abençoa os irmãos, os alunos, professores, que haja uma participação constante na vida de cada um de nós, que possamos aplicar todos esses bons ensinamentos que vamos aprender em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e tenha uma boa aula. Olá, meus irmãos, meus amigos, cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento, nós estaremos estudando mais uma porção da Palavra de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar este vídeo, comentar, fazer os seus comentários, curtir esse vídeo, a fim de que nós possamos continuar com este projeto Ide Ensinai. Dessa feita, nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto áureo diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo.
Efésios capítulo 2, versos 4 e 5. A nossa verdade prática diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Já deu para você perceber que vamos começar esta lição falando de uma das riquezas que Paulo elencou na lição anterior. Então, o perdão dos pecados, né? Uma das riquezas espirituais em que o Senhor concedeu à igreja como herança por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios capítulo 2, versos 1 ao 10. Diz assim a santa palavra: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aí Paulo vai dizer: pela graça sois salvos. Por quê? Porque nós não éramos merecedores, nós não éramos dignos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Observe que em todas as coisas, quando se convergem para a salvação, Cristo é a primícia, Cristo está na frente, Ele é o tema principal. Observe isso. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque se somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então observe, meu querido, meu amigo, meu irmão, que nada que fizéssemos poderia apagar as manchas dos nossos pecados. Mas Cristo Jesus, por intermédio da sua morte expiatória na cruz do Calvário, o sangue inocente que ali foi derramado, Ele nos resgatou, Ele nos comprou, Ele nos libertou. Quebraram-se as cadeias, quebraram-se as algemas e nós ficamos livres. Objetivo geral desta lição: revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Como assim a graça salvadora? Isso mesmo, o favor imerecido de Deus nos garante a vida eterna. Os objetivos específicos, lá no tópico 1, nós vamos refletir sobre nossa natureza pecaminosa. Observe que em função da queda de nossos primeiros pais, toda a humanidade, por natureza, contraíra o vírus do pecado. Espiritual como era o rei Davi, e ciente dessa realidade, ele diz lá no Salmo 51, verso 5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Quem é espiritual discerne bem as coisas espirituais. Davi sabia disso. Tópico 2. Objetivo: explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. A graça de Deus nos alcançou por intermédio do sacrifício de Cristo. Paulo deixa isso claro, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versos 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Objetivos do tópico 3, informar que nossa salvação vem de Deus e não das nossas obras. Escrevendo a Tito, capítulo 3, verso 5, Paulo diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo.
Então, prepare o seu coração, pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, porque esta lição é mais uma lição de grande ganho para a sua vida espiritual e para o seu aprendizado concernente à palavra de Deus e à vontade que Deus tem em relação à sua pessoa, à minha pessoa, à pessoa daquele que abre o seu coração para Cristo. A introdução diz assim: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Observe que a Epístola aos Efésios ela vai trazer todos os elementos para que você compreenda como se dar esta salvação para o pecador, para o perdido. Então esteja atento. Capítulo 2, versos 1 ao 10. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados. Imagine o que é isso, a libertação dos pecados. Isso significa se há agora uma libertação, antes nós éramos escravos. Como um favor imerecido dado por Deus, a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Meus queridos, meus irmãos, meus amigos, é impossível, é inadmissível que uma pessoa que tenha encontrado a Cristo Jesus, nascido de novo, ele viva a mesma vida de outrora, antes, como vivia antes de conhecer a Cristo. Então todos aqueles que conhecem a Cristo, eles devem viver em novidade de vida. Tudo agora é novo, as coisas velhas já passaram. Então, venha comigo neste momento, preste atenção na palavra de Deus e se deleite com mais uma porção da palavra de Deus. Tópico 1. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração, estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos por natureza filhos da ira. Filhos da ira. Somos todos filhos de Deus? Não. Outrora, antes de conhecer a Cristo, nós éramos filhos da ira de Deus. Porque Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia, ele aborrece o pecado. E a vida em que nós vivíamos provocava esta ira em Deus. Então, nossa condição anterior, primeiro Paulo vai elencar aqui, a nossa condição anterior, aqui no tópico 1, subtópico 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, diz o primeiro versículo. A palavra ofensa, do grego paratoma, tem o sentido de passo em falso, de forma deliberada. Ou seja, nós vivíamos esta vida desregrada, deliberadamente, desobedientes a Deus, distante da comunidade dos santos e provocando cada ato que nós praticávamos a ira de Deus e nos afastando mais e mais do Criador. É nesse sentido que Paulo vai falar, tá certo? Um passo em falso de forma deliberada, à vontade, sem se preocupar com o que haveria de vir. O termo para pecado é hamartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Pecar, errar o alvo, errar a direção. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto diante dos olhos de Deus. Este homem caído no pecado, ele está morto. Ele não existe para Deus. É por isso que Deus ele vai agora usar de todo esse artifício da morte de Cristo na cruz do Calvário para ressuscitar este homem morto, decaído, afastado de Deus por conta do pecado. Capítulo 2, verso 1. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas que vivem sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus, como diz bem Isaías, capítulo 59, verso 2. Tiago, capítulo 1, verso 15 também. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa
impede o homem de ouvir, de obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Morto espiritualmente, sem discernimento das coisas celestiais, sem discernimento da vontade de Deus. É um corpo ambulante, afastado do seu Criador. 1 Timóteo capítulo 5, verso 6. Subtópico 2. Nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Capítulo 2, verso 2a. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. Capítulo 2, verso 1. Andastes segundo o curso deste mundo. Então, Paulo ele quer dizer a forma como nós vivemos, né? Antes de conhecer a Cristo. Por isso que ele vai falar andastes. Porque agora essas pessoas conheceram a Cristo e elas estão sendo ensinadas, estão sendo orientadas. Então ele vai usar esse termo, andastes segundo o curso deste mundo. Capítulo 2, versos 2b, os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época. Da forma que nós fomos inseridos no mundo, praticando tudo o que era praticado e sem nenhum peso na consciência, né? Vivendo uma situação sem o conhecimento de Cristo, sem o conhecimento de Deus, então fazíamos todos os desejos da nossa carne. É isso que Paulo está falando. Mas agora não, porque agora nós vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. Nós ressuscitamos juntamente com Ele para viver em novidade de vida e de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os propósitos originais que Deus elaborou para o homem. Compreenda isso. Então, quais eram esse sistema? Como era esse sistema mundano? O que eles praticavam? A imoralidade, Paulo vai elencar isso. O furto, a mentira. Agora imagine esses três aspectos aí, né? Esses três aspectos, com um leque de possibilidades dentro desse conjunto aberto, né? A imoralidade, quando fala-se da imoralidade, fala-se de toda forma de mau caráter que o homem possa ser. Compreenda isso também. O furto, esse furto que Paulo vai falar também, ele é ampliado, ele abrange uma série de furtos, né? E o crente, ele precisa saber disso também. Mas eu te garanto uma coisa, aquele que é espiritual, ele compreende bem esta palavra, ele entende bem esta palavra. O Espírito Santo não o deixa só, faz com que ele compreenda, né, esse sentido ampliado dessas verdades que Paulo vem elencar. A mentira. E essa mentira, ela não vai abranger somente o fato de não falar a verdade, mas o fato de adorar um Deus morto, acreditar num Deus morto, praticar coisas que Deus se agrada e achar que está agradando a Deus. Tem um leque de possibilidades gigantescos. O que é espiritual, ele compreende isso. Entenda? Capítulo 4, versos 22 ao 32. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Romanos 12, 2. É por isso que o cristão salvo, liberto, comprado, redimido pelo sangue de Cristo, ele não vai compactuar com o mundo. Não tem como. É impossível isso acontecer. A partir do momento que você começa a compactuar com o mundo, certas atitudes, certas maneiras de viver, você está voltando outra vez à velha natureza. Na verdade, Deus nos chamou para ser a sua propriedade peculiar. Lembre-se que na lição anterior nós vimos que a igreja ela tem um papel excelente, ela é a expressão máxima
da representação de Cristo aqui na terra. Então não podemos compactuar com o mundo pagão, com o mundo sem Deus, com o mundo que não tem o conhecimento de Cristo. Capítulo 2, versos 2. Andastes, ele vai dizer, andastes, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo toda a operação maligna, segundo toda a operação satânica que busca afastar o homem de Deus. Mas andastes no passado. Hoje não. Hoje é novidade de vida. Hoje nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E aí quando Paulo vai falar desse príncipe das potestades do ar, ele faz uma alusão direta a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal, sobre aqueles que não têm a Cristo. Porque aqueles que têm a Cristo, lembre que nós aprendemos já nesse trimestre que o mal não lhe toca, o inimigo não lhe toca, aquele que tem a Cristo. João capítulo 12, verso 31. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Capítulo 6, verso 12. A nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, Paulo vai dizer. Quando Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, entenda isso. A nossa luta não é contra o vizinho, aquele que está te perturbando, contra aquele chefe que te persegue. A nossa luta não é isso. Não é isso. A nossa luta é espiritual. E ela é gigantesca, porque a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, que tentam impedir com que o crente salvo permaneça nos lugares celestiais. Isso é preciso ser compreendido, meu querido. Louvado seja o nome do Senhor. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Esse temer aqui que Paulo se refere, o que está aqui na nossa revista, não é aquele temer em relação a Deus, né? de respeito, de submissão. Não é esse temer. Ele está falando do temer de ter medo mesmo dessas coisas. Não. Contudo, não é necessário ter medo dessas coisas espirituais que operam nos lugares celestiais para impedir que você se chegue a Cristo, para impedir que você continue a batalha. Por quê? Porque Deus exaltou a Cristo acima de todos os principados, acima de todo nome que é dado, em cima nos céus, embaixo na terra. Cristo está acima de tudo. É por isso que o cristão, ele não pode ter medo dessas coisas que atormentam o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 1, verso 21. Depois, capítulo 2, verso 3, ele vai dizer: andávamos fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. É lógico, porque se você não tem o Espírito Santo na tua vida, qual que é a inclinação da carne? A inclinação da carne é para o pecado, é para fazer as coisas que agradam a carne. Enquanto o Espírito de Deus, do outro lado, se entristece, porque essa não é a vontade de Deus. Não foi para isso que Deus criou o homem. Mas Paulo vai dizer que nós, outrora, andávamos fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos, porque a inclinação da carne, naturalmente, é para o pecado. E quando este homem não tem a Cristo, coitado, é um pobre miserável que não consegue controlar os seus impulsos. Daí a necessidade de se aceitar a Cristo como Salvador, para que o Espírito Santo more dentro de você e você passe a viver em novidade de vida e repudiar o pecado, ter nojo do pecado, ter repulsa pelo pecado. Mas isso só é possível quando o Espírito Santo está na vida do homem. Capítulo 2, verso 3. Refere-se ainda à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Por que inerente à natureza humana? Porque em Adão, nossos primeiros pais, vimos nas lições anteriores, que todos pecaram, o homem caiu, o vírus do pecado entrou no mundo. Gênesis capítulo 6, verso 5. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos,
e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira. Não é que Deus odiasse a nós, não é que Deus estivesse irado conosco, mas Deus ele tinha ódio, tinha ira, tinha do pecado que nos oprimia, que nos fazia ficar prostrados e afastados dele. Compreenda essa verdade também. Isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Capítulo 4, verso 18. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Capítulo 1, verso 5. Porque filhos de adoção, recapitulando o que vimos na lição anterior, porque nós não tínhamos direito à salvação. Salvação era para os judeus. Então, conforme João capítulo 1, verso 11, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deus não se mostra apenas misericordioso dentro desse contexto, não, mas abundantemente, riquíssimo, grande em misericórdia para com aqueles que aceitam a Jesus. Nós temos um subsídio aqui que diz assim, diante de tudo que o apóstolo expõe, para a igreja até o momento, percebemos que há necessidade do novo nascimento. É impossível você agradar a Deus sem o novo nascimento, como substituição à velha natureza. Observe, o pecado não consiste apenas de ações isoladas, mas também é uma realidade ou natureza dentro da pessoa. Ver Efésios capítulo 2, verso 3. Ou seja, você pode viver dentro de uma redoma. Você pode viver isolado deste mundo. Mas o vírus do pecado está intrínseco na tua natureza. E para saná-lo desse vírus, somente Jesus Cristo. Isso é preciso ser compreendido. É isso que Paulo vai dizer. O pecado como natureza indica a sede, a sua localização no interior da pessoa, como a origem imediata dos pecados está intrínseco no homem. Por quê? Porque os nossos primeiros pais pecaram, querido. Uma vez que os nossos primeiros pais pecaram, toda a humanidade está agora contaminada pelo pecado. E a única maneira de se livrar, de escapar, é através do sangue de Cristo Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Não existe outro sacrifício substituto, não. Inversamente, é visto na necessidade do novo nascimento de uma nova natureza a substituir a velha, pecaminosa. João capítulo 3, versos 3 ao 7, Atos dos Apóstolos capítulo 3, 19, 1 Pedro 1 e 23. Esse fato é revelado na ideia de que regeneração só pode acontecer de fora para dentro da pessoa. Jeremias capítulo 24, verso 7, Ezequiel 11, 19, ainda capítulo 36, versos 26 ao 27, capítulo 37, do 1 ao 14, 1 Pedro 1 e 3. Observando, fazendo uma ressalva aqui, de que primeiro o Espírito Santo passa a fazer morada dentro. E aí ele começa a te mudar o teu pensamento, mudar o teu entendimento, mudar a tua visão, e começa a te dar discernimento. E isso acontece de dentro para fora. Mas a tua nova vida em Cristo, ela é revelada pelo teu exterior, pelo que você demonstra para as pessoas, ou não. Compreenda isso também, tá? Se recorde, está lá em Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, CPAD 2018, página 286. Tópico 2. Vivificados pela graça. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou. João capítulo 3, verso 16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
e por isso nos vivificou por meio de sua graça. Tito, capítulo 2, verso 11 vai dizer: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Olha que coisa maravilhosa. Subtópico 1. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, capítulo 2, verso 3, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor, de misericórdia, que alternaram o quadro caótico. Qual era esse quadro caótico? Nós estávamos todos condenados a um abismo sem retorno, a um afastamento eterno de Deus. Então, Paulo passa a descrever esses atos divinos de amor, de misericórdia, que alternaram esse quadro caótico da raça humana, começando com uma conjunção adversativa. O apóstolo declara exultante: mas Deus que é misericordioso, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, capítulo 2, verso 4. O ato de misericórdia implica compaixão, simpatia para com os indignos. Por que indignos? Nós não éramos dignos, queridos. Nós estávamos afastados da comunidade dos santos e distantes de Deus, por intermédio dos nossos pecados e delitos, com que aborrecíamos a santidade de Deus. Romanos capítulo 11, verso 30 ao 32. A carta aos Efésios ensina que ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira de Deus, capítulo 1, verso 7, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundantemente misericordioso. Ou seja, a sua misericórdia, ela é abundante para com todos os homens. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. Conforme diz João capítulo 3, verso 16. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. João 3,16, 1 João 4,9. Subtópico 2. Vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Capítulo 2, verso 5a. Preste atenção nesse o amor de Deus nos alcançou. Isso tem um indicativo, abrindo um parêntese aqui para que haja uma melhor compreensão, isso tem um indicativo de que nós estávamos longe, nós estávamos distantes, nós estávamos afastados, mas o amor de Deus nos alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, que vimos lá, né? Essas ofensas diz respeito, né, ao ato deliberado de pecar, de cumprir os desejos da carne, dos pensamentos malignos, provocando nós a ira de Deus cada dia. Está lá em Romanos capítulo 3 também, capítulo 2 e 5a. Não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Olha, e quando Paulo vai dizer que Deus nos vivificou, Deus nos vivificou juntamente com Cristo, Ele nos coloca ali lado a lado com Cristo. Compreenda isso. Compreenda a importância de se interpretar esse pequeno trecho. Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Olha quão grande honra e quão grande glória e amor com que Deus nos amou. Porque Cristo, meu amigo, meu irmão, Cristo era o seu filho. Cristo era justo, né? Cristo é o justo, sem mancha, sem mácula. E nós sermos alcançados por essa graça a ponto de Deus nos vivificar juntamente com Cristo. Pense nisso também. Capítulo 2, verso 5b. Nascemos de novo, João 3:3. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum, não éramos dignos, não éramos merecedores. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, favor não merecido, o favor imerecido de Deus. Capítulo 2, versos 8 e 9. Subtópico 3. Exaltados por sua graça,
O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus, primeiro, nos ressuscitou juntamente com ele, com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que em todas as ações de Deus, em relação ao homem para a salvação, Cristo tem a primazia e ocupa esse primeiro lugar de destaque, promovendo e efetivando a salvação dos pecadores, a salvação dos crentes. Capítulo 2, verso 6. O termo juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Olha quão grande ganho tem o crente salvo, o pecador que se arrepende. Vou repetir. O termo juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo Jesus. Primeiro, a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. 1 Coríntios 15, 3 a 8, depois capítulo 20, depois o verso 20 ao 25. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Capítulo 2, verso 7. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino imerecido. E essa graça que não é mensurável, não pode se medir a graça de Deus. Temos um subsídio teológico aqui que diz o seguinte: fica claro nesse tópico que somos salvos pela graça mediante a fé, Efésios 2 e 8. Crer no Filho de Deus leva à vida eterna, capítulo 3, verso 16 de João. Sem fé não podemos agradar a Deus, em hipótese alguma. E essa salvação, ela vem justamente por intermédio da fé, né? Pelo ato de crer, pelo ato de acreditar. A fé nasce dentro de nós e o Espírito Santo passa a fazer morada dentro do crente. Hebreus capítulo 11, verso 6. A fé, portanto, é a atitude da nossa dependência. Tudo o que nós precisamos fazer é ter fé, é acreditar. Então, a fé, portanto, é a atitude da nossa dependência, confiante e obediente em Deus e na sua fidelidade. Essa fé caracteriza todo filho de Deus fiel. É o nosso sangue espiritual. Gálatas capítulo 2, verso 20. Qual é o nosso sangue espiritual? A nossa fé. Vamos ler aqui Gálatas. Gálatas capítulo 2, verso 20, que vai dizer o seguinte: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, ainda estamos vivendo na carne? Sim, mas preste atenção. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Por isso que Paulo parafraseia aqui dizendo, né, esse comentarista, né, dessa teologia sistemática, ele vai parafrasear dizendo que o nosso sangue espiritual é a nossa fé, porque nós vivemos em Cristo por meio da fé. Sangue é vida. Se eu não tenho sangue, eu não tenho vida, estou morto. Espiritualmente falando, é a fé que é o sangue que nos dá vida. E esta vida espiritual nós vivemos em Cristo Jesus. Logo, a fé salvífica é um dom de Deus. Até mesmo dizer que a presença de anseios religiosos, inclusive entre os pagãos, nada tem a ver com a presença ou o exercício da fé. Tem muitas pessoas que vivem emocionadas, mas a fé não é emoção, não é uma mera emoção. A fé é algo muito mais profundo. A maioria dos evangélicos, no entanto, afirma semelhantes anseios. Universalmente presentes, constituem-se em evidências favoráveis à existência de Deus, a quem se dirigem. Seriam tais anseios inválidos em si mesmos? A parte da atividade divina, direta,
Está lá em Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, CPAD 2018, página 370. Tópico 3. A salvação não vem das obras. Em Efésios capítulo 2, versos 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé, capítulo 2, verso 8a. Ou seja, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, não praticamos boas obras para ser salvos. Não é isso que o cristão faz. Porque somos salvos, é que devemos praticar as boas obras. Compreenda isso também. Subtópico 1. Graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios capítulo 2, versos 1 ao 7. Quais são essas bênçãos espirituais? Ele nos vivificou. Compreenda isso? Ele nos vivificou. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo para uma nova vida, para viver em novidade de vida, para sermos a sua representação no mundo. E nos fez assentar nos lugares celestiais. Sabe, meus amigos, meus irmãos, os lugares celestiais é o lugar onde somente o salvo pode estar. Somente aqueles que têm a Cristo pode estar. É outra dimensão de vida. É outra instância dessa vida. E somente a igreja de Cristo, a igreja de Deus, ocupa esses lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como Salvador. Hebreus capítulo 2, versos 15, ainda 2 Coríntios 5:19. Veja que a graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Romanos 3:24. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É Deus que tem a iniciativa de salvar os pecadores. E por meio da graça, por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Romanos capítulo 11, verso 6. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Você escolhe ser salvo ou você escolhe ser condenado? Compreenda isso. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. João 7,17. A graça pode ser resistida. Qual que é a graça? A graça de Deus. Ou seja, os homens podem resistir a essa graça. Tá certo? É por isso que se tem o livre-arbítrio. Por isso que se tem o livre-arbítrio. Eu quero ler aqui a referência, né, para ficar bem claro na sua mente. Depois, no dia de julgamento, você dizer que não ouviu. João 7,17. 7:17. Diz assim a palavra do Senhor. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo por mim mesmo. Então, indica-se aqui que a graça ela pode ser resistida, sim. Se alguém quiser fazer, ninguém é obrigado a fazer. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus através da qual recebemos a salvação. Subtópico 2. Obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós. Capítulo 2, verso 8b. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano, né? Você pode fazer caridade, você pode ajudar o hospital do câncer, você pode dar esmolas, você pode ajudar os necessitados,
Mas isso não converge para a salvação. Isso não converge para o perdão dos seus pecados. Para a libertação dos seus pecados e para a salvação é somente por intermédio do sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E você precisa acreditar, você precisa aceitar o sacrifício de Cristo. Você precisa ter fé para isso. Compreenda isso. Compreenda essa realidade espiritual também. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 2, verso 10, né? Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço próprio. Nada que fizéssemos garantia a nós a nossa salvação. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. A salvação é um projeto, é uma realização de Deus. É por isso que o crente salvo ele precisa andar em novidade de vida, porque agora está completo o conjunto, né? A salvação realizada por parte de Deus e agora o homem arrependido, convertido, transformado. Agora sim, agora ele é filho de Deus. Agora ela é propriedade exclusiva de Deus. Isso é preciso ser discernido também. Isso é preciso ser compreendido também. Capítulo 2, verso 10. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. 2 Coríntios 5,17. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo as más obras, capítulo 2, versos 2 ao 3, agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados, solicitados, convocados a andar fazendo as boas obras. Não como meio para ser salvo, mas como a evidência da nossa salvação. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa e miraculosa. Capítulo 2, versos 10c. Nenhuma medida de esforço próprio ou de devoção religiosa pode convergir em salvação. Que isso fique bem claro. Observe que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, capítulo 2, verso 8. A ação da graça de Deus está centrada em seu Filho, em Cristo Jesus. Ele é o centro de tudo, Ele é a cabeça de tudo, Ele está acima de todo o principado, Ele está acima do bem e do mal, Ele está acima da verdade e da mentira, para desfazer com a sua verdade a mentira que engana os homens. Observe, a ação da graça de Deus está centrada em seu Filho, sua morte, ressurreição e entronização no céu como Senhor. Em relação à demonstração de sua graça, primeiramente vem o chamado ao arrependimento e à fé. Atos capítulo 2, verso 38. Por meio dessa convocação, o Espírito Santo torna a pessoa capaz de responder à graça de Deus através da fé ou por meio da fé. Aqueles que por meio da fé respondem ao Senhor de Jesus Cristo são vivificados juntamente com Ele, juntamente com Cristo. Capítulo 2, verso 5. São regenerados ou nascidos de novo por obra do Espírito Santo. É por isso que todo esforço que você fizer para a salvação não tem validade, não vem convergir para a salvação. Porque é o Espírito Santo quem convence. E se esse Espírito Santo não estiver na tua vida, você está perdido. João capítulo 3, versos 3 ao 8. São ressuscitados e assentados com Cristo no reino celestial e continuam a receber a graça por sua união com Ele, que é a fonte de todo o poder. Isso os torna capazes de resistir ao pecado e de viver de acordo com o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versos 3 ao 14. Os crentes então passam a servir a Deus e praticar boas obras. Efésios capítulo 2, verso 10. Conferir ainda 2 Coríntios capítulo 9, verso 8. Por causa da graça que opera em cada um. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Frente Arriton. Comentário Bíblico Pentecostal, Novo Testamento, volume 2, Rio de Janeiro, CPAD, página 413.
o ano é 2017. Conclusão: antes da regeneração, éramos filhos da ira. Somos todos filhos de Deus? Não. Para se tornar filho de Deus, o homem precisa aceitar a Jesus como Salvador. Diante da vida do pecado e vivendo no pecado em meio ao mundo pagão, o homem continua sendo filho da ira de Deus. Está condenado a ir para o inferno. Está condenado ao afastamento eterno de Deus, como filhos da ira. Mas em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Filhos da ira e condenados à perdição eterna, por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. João capítulo 1, verso 11. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. Nada do que fizéssemos viria a convergir para a salvação. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Mateus 5,16. Esta foi mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, né? Segundo trimestre de 2020, lição de número 5. Né? Obrigado desde já por sua participação. Né? Tivemos aí uma lição maravilhosa, onde podemos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Foi a lição de número 5. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe os seus projetos e que você também compreenda a palavra de Deus para ser alcançado pelo seu favor. Que Deus abençoe.